Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação em Evidência. Não esqueçam vocês que o principal objetivo do nosso programa é possibilitar que as instituições do nosso município possam apresentar pelo menos um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvido em suas estruturas. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o SER2, que é uma instituição que já vem desenvolvendo um oferecimento de serviço à nossa comunidade de fundamental importância. Nós estamos recebendo a diretora da instituição, é assim que eu posso dizer? Isso. Diretora-geral do SER2 APAE. Diretora-geral do SER2 APAE Isso. e Ivaneide Santos. Vaneide Santos. E Chancler Chancler Aragão coordenadora técnica. é a coordenadora técnica. Então vamos lá, só para a gente começar, para quem está em casa, coloque para nós o que vem a ser o SER. Certo. O SER2, hoje nós intitulamos de SER2 APAE. Por que SER2 APAE? Porque o SER, ele veio para dentro da instituição APAE. Nós já tínhamos toda a estrutura física. Quando fomos convidados a trazer o SER para Currais Novos, foi escolhido, o SER veio para cá pela APAE nacional, APAE estadual e chegou a nossa APAE do interior, a APAE Currais Novos, né? Então nós fomos convidados a ser SER2 dentro da instituição. Por que dentro da instituição? Porque a gente já tinha uma estrutura. Como a nossa APAE estava, graças a Deus, muito organizada, com tudo que a gente precisa, desde os SEBAS, CNPJ, CERT2, tudo ok, fomos convidados a ser SER2. Quando nós fomos convidados a ser SER2, nós procuramos, a APAE veio para cá e nós fomos procurar o nosso prefeito, que na época era o nosso prefeito Odon. E Odon recebeu prontamente o diretor da APAE, juntamente conosco, eu e Chancler, fomos fazer essa primeira visita a Odon, e Odon abraçou esse trabalho do SER vir para Currais Novos, porque a gente tinha que fazer toda a estruturação do prédio, tinha que montar salas, nós tínhamos 2 pilares dentro da APAE, que seria educação e assistência social. E entraria o terceiro pilar, que seria saúde. E para isso a gente precisaria montar tudo. O SER é um projeto a nível federal. Nós recebemos uma emenda, nós recebemos um recurso federal. Esse recurso veio para a prefeitura de Currais Novos e automaticamente é depositado na conta da APAE. Quem gere o SER é a direção. Somos nós que gerimos o SER. O recurso chega e somos nós que contratamos funcionários, somos nós. Toda a equipe para fazer parte do SER, ela passa pela direção e pela coordenação. É assim que a gente trabalha. Então foi dessa forma que o SER entrou em Currais Novos. E graças a Deus, com o apoio de Odon, a gente conseguiu montar e remontar muita coisa, porque tudo que a gente fazia dentro da instituição, o Ministério da Saúde teria que aprovar, desde a medição das salas. Desde a medição das salas tinha que ser autorizada pelo Ministério da Saúde. Então seguir um padrão. Seguíamos isso, mandávamos os projetos, mandava tudo que estava sendo feito, chegava as diligências, o Ministério do Trabalho dizia, o Ministério da Saúde dizia assim: esta sala precisa ter 1,20, está só com 1. Então a gente teria que acrescentar mais 20 centímetros. A entrada tem que ser desse tipo. Teríamos que fazer dessa forma. Tudo era feito através do Ministério da Saúde. Tivemos a presença aqui do Ministério da Saúde, da equipe que veio, a equipe técnica, né, Chancler? Veio fazer a visita a gente. Olhar local por local, o que era que a gente tinha, o que era que faltava, o que era que tinha que ser feito. Dessa forma. E depois de muita luta, passamos 1 ano e pouco nessa luta toda para que o SER viesse a se instalar legalmente em Currais Novos, que tudo que tinha direito, em julho de 2023. Julho de 2023 foi aprovado, depois de todas as diligências, foi aprovado e a gente fez aquela. Muito bem, né? Quando eu falo em SER, eu estou falando no Centro Especializado em reabilitação. Agora, Chanclera, quando eu falo em Centro Especializado em Reabilitação, eu estou falando em que especificamente? Porque, primeiro, né, eu quero agradecer o momento do TAP e falando sobre nossa instituição, que eu mesmo sou apaixonada. E assim, o SER2, primeiro eu queria esclarecer as pessoas por que 2, né?
Porque o CER existe, não existe CER1, existe CER2, CER3 e CER4. Do RAIS Novos, que tudo o Ivanilde comentou, a gente conseguiu iniciar com o CER2, que a gente tem 2 modalidades de saúde, assim, de deficiência, que é a intelectual e a física. Então, hoje a gente atende 2 linhas de cuidado, né? Intelectual e física. E dentro desse atendimento, existem vários projetos, né, no qual a gente desenvolve para que o trabalho continue. A gente tem uma equipe, vai depois falar, uma equipe assim, maravilhosa, pois equipe grande, mas não é que seja grande, é porque é suficiente e nem é. Nem é ainda, porque a gente tem uma fila, não gosto de dizer fila de espera, a gente tem uma demanda reprimida que não é de hoje, né? A gente sabe a quantidade de pacientes que precisam de um acolhimento, de um atendimento. E então, quando eu falo em 2 linhas de cuidado de saúde, que é a física, a intelectual, o que é que a gente atende na intelectual? Hoje a gente atende os pacientes que têm transtorno de espectro autista e atendemos os pacientes com deficiência intelectual, né? Pessoas com deficiência intelectual, nessa linha de reabilitação intelectual. Isso no geral. E quando se passa para a reabilitação neurológica, que a gente junta a física, né? Em muitos casos a parte neurológica, que é as doenças raras, as síndromes raras, a prematuridade, né? A gente lá no CEA atende crianças prematuras que nasceram, né, antes do tempo, a mamãe está lá no hospital, não sabe para onde encaminhar, o hospital encaminha para que a gente faça essa reabilitação. Essa estimulação precoce, a gente trabalha muito essa parte da estimulação precoce, porque aquela criança ela vinha desenvolver os seus primeiros anos de vida, né, melhora essa neuroplasticidade para que ela desenvolva e consiga ser uma criança dentro de alguns Então vocês atendem desde o nascimento Desde- até Sim. aí, por exemplo, vocês têm uma demanda reprimida, tá, mas essa demanda para ser atendida, esses pacientes que estão sendo atendidos, têm que receber uma alta, é isso? Para que esses possam adentrar a vaga Quando é prematuro, em todos os níveis. É bom falar como é que eu faço para fazer parte desse serviço tão importante, né? Como é que minha filha nasceu, eu tenho um filho autista, tenho um filho da investigação, eu queria só mostrar também dentro da linha que eu falei do autismo, que é a prematuridade, o adulto, né? A gente atende adultos que têm sequelas de AVC, adultos que teve recentemente um AVC, adultos com Parkinson, né? Pacientes que têm Parkinson, que está começando alguns sinais de tremores, de perda de memória. Então, a gente tem esse atendimento, né? deixa eu só dar falando desse projeto que ela fala, porque ela sabe que eu sou muito apaixonada por esse projeto, que são das pessoas que tiveram pós-AVC e as pessoas com Parkinson. Sabe por quê, professor? Porque é interessante, você hoje estar dentro de uma instituição que tem toda essa linha de cuidado. Quando eu digo que eu sou apaixonada, é porque você vê pessoas com AVC dentro de casa, sem poder fazer nenhuma atividade física, sem ter condições de fazer uma atividade física. Hoje eu não posso, quando eu vejo alguém que diz assim, alguém teve um AVC, o primeiro passo que eu faço é dizer, Checleia, aquela pessoa tem AVC, vamos trazê-la para cá. Porque aqui, eu chego e me emociono, porque aqui dentro do centro especializado, tem um cuidado, os meninos que trabalham dentro desse ginásio terapêutico, eles têm um cuidado tão lindo com essas pessoas, com esses adultos que chegam lá. Muitos casos, professor, eles chegam sem poder caminhar, sem dar um passo, e quando saem de lá, eles estão fazendo os seus cuidados físicos sozinhos. Isso é muito interessante. A gente tem depoimentos lindos de pessoas com Parkinson que estão ali dentro, que hoje conseguiram mudar a sua vida. Eu tenho uma pessoa lá que dizia assim, vivia dentro, em cima de uma cama. Eu estou contando esses exemplos porque é para vocês verem como é importante as pessoas saberem o que é que tem dentro daquela instituição. Um casal disse a mim assim, ela ficava em cima da cama e agora sabe o que é que ela tem vontade? De ir para o projeto de Chaguinha na rua. Isso me emociona demais e me deixa feliz em ver aqueles profissionais. Aí por isso que ela sabe que eu sou perdidamente apaixonada por esse projeto. Porque são pessoas que lutaram tanto na vida, que trabalharam tanto e hoje tem um AVC em casa e não tem como sair. Outro dia eu encontrei um senhor, eu estava fazendo academia e todo dia esse senhor passava por mim com uma bengala. Aí eu ficava observando, eu disse, esse senhor tem alguma coisa. Aí eu fui num dia, ele passou por mim, aí eu disse assim,
moço, deixa eu falar com o senhor, me diga uma coisa, o senhor teve o quê? Ele disse: "Eu tive um AVC". Eu disse: "Como é que você está cuidando?" Ele disse: "Uma vez ou outra eu vou numa academia que alguém deixa eu" ai, já vou me emocionar, "que alguém deixa eu fazer uma atividade". Eu disse: "Pelo amor de Deus, você vai para o CE". E ele hoje está dentro do CE, fazendo os exercícios, sendo reabilitado. Já teve uma evolução grande, grande. Cada vez que eu olho para aquele homem, eu só lembro que aquele homem iria ficar dentro de casa sem fazer nada. E hoje ele está se reabilitando de uma forma. Aí por isso que eu fico encantada em ver aquelas pessoas ali dentro, a gente lutando para que o CE permaneça e que cresça cada vez mais e que as pessoas entendam que é uma instituição que cuida das pessoas justamente que precisam estar ali. E se esse centro estivesse hoje aqui, não E conseguiria. não, de jeito nenhum, não E posso. eles a gente, né, todo esse projeto desse carinho que a gente tem, desses projetos que a gente realiza, é porque, pronto, a gente não trabalha, Jair, apenas com os nossos pacientes. A gente busca além disso, e de busca acolher as famílias, né. Esse projeto que a gente está te apoiando, é um dos projetos que a gente, né, é novo, a gente começou esse ano 2025, porque a gente vinha estruturando e foi vendo a necessidade. A Vaneide, ela tem muito isso, vamos ver o que é que a gente precisa fazer. A gente nunca chega com um projeto de cara, vai vendo, fazendo um diagnóstico, mas sentindo, e a gente viu que é a necessidade, mesmo que a gente esteja com aqueles pacientes em 4 paredes ali, nas terapias, não é sobre isso. A gente precisa atender o tripé, que é a escola, a família e o paciente, né. Se a gente não tiver o elo dos 3, a gente não consegue avanços. Então a gente tem um projeto que é o Te Apoiando, que é nas segundas e quartas à noite, onde a gente traz as famílias para ser capacitadas. Os nossos próprios profissionais, eles se dispõem, né, a gente tem um projeto, organiza, tem dia que é sobre seletividade alimentar, tem dia que é sobre a educação física, o Então, cuidado. no caso, vocês trazem a família, Traz a família. para a família saber como se comportar, como lidar Isso. com a deficiência da aquecimento. Como brincar. Como brincar, que tem mãe que assim, eu não sabia como brincar. E qualquer a gente diz assim que tudo é válido. "Ah, mas eu não vou falar besteira", não existe besteira. Tudo que você quer como mãe, a gente precisa acolher e ver como é que a gente vai ajudar. E a recepção hoje da comunidade relacionada a esse apoio, né, 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. É. A gente faz grupos hoje, quer dizer, muita gente em casa pode: "Ah, mas eu queria participar". Como é feito? A gente trabalhou a gente separa por faixa etárias, né. A gente iniciou nas segundas-feiras, entre de 0 a 4 anos, e nas quartas de 5, acho que é 5 a 8, 5 a 6. E esse projeto está terminando o primeiro grupo. Quem tiver interesse pode procurar o serviço, que a gente vai estar abrindo novas inscrições. Então, no caso, esse Ele é apoiando, aberto pra ele é aberto, não é só para quem está sendo atendido. Então, ele fez uma parceria com o Nortear, Então, tudo bem. que tem filhos autistas em casa e que queiram participar, pode procurar o Anortear ou SE. Então, durante o Isso. dia é o atendimento especializado com os pacientes e à noite os projetos funcionam normalmente aberto à própria comunidade, assim. E o interessante é que você sabe que quem busca mais são as mães. E agora nesse projeto que é Processo, temos os pais indo aprender a brincar com seus filhos. Se fosse irmão. Isso, irmãos, tias, a rede de apoio das pessoas que estão no CE, da equipe das mães do Nortear, os pais agora estão achando tão interessante, e é um projeto tão bonito, tão rico, que eles estão indo, porque você sabe que o pai é mais resistente, né, mas estão buscando, estão indo aprender como brincar com seus filhos. E é esse o cuidado que a gente tem. Agora, por exemplo, uma pessoa que precisa do atendimento do CE hoje, é fácil entrar no CE hoje? Pessoal, hoje a gente tem, eu até dei números aqui, no ano passado a gente teve 33.948 procedimentos. Espera aí, como é? 33.000. 940 procedimentos. De anos? Sim, em 2024. O que é que acontece? 33.000. 940 procedimentos. Aí ela vai explicar procedimentos, O que é o procedimento? Do exemplo foi atendimentos. Mas esse exemplo, vem um paciente para atendimento com psicólogo. Ele vai fazer uma escuta com a família, nem todos os casos, às vezes só é um. Escuta com a família e a terapia com a criança. Então, são 2 procedimentos. Mas, resumir, é um número realmente que muita gente não. E isso gratuito.
gratuito, SUS. Que a maioria das famílias não teria condições De jeito. de pagar uma especialidade dessa. Hoje um psicólogo particular é de R$ 180 a R$ 200 uma sessão, 150. E lá você e aí o que é que a gente preza, a gente gosta de falar para a comunidade é o seguinte: a gente atende, acolhe, procura, intervir, não é reabilitar e nem tratar, que a gente não trata. Mas chega um ponto no qual quem trabalha com a alta qualificada, a gente precisa que a família, por isso que a gente capacita a família, por isso que a gente capacita a rede. A rede. Essa semana, sábado, a gente fez nossa segunda edição do Capacita SE. Que é isso, a gente leva profissionais para falar para outros profissionais, para que a rede também esteja fortalecida, né? Então, chega um momento que eu vou dizer, pronto, você tem um filho, Jaire, seu filho, e outra coisa, não é chegar e ir para o atendimento. Todos os pacientes que chegam, eles vão o quê? Vamos pensar, como é o fluxo de chegar ao SE, né? Para você chegar ao SE, você precisa ir para a unidade básica de saúde, para que a unidade faça essa regulação. Não vai direto para o SE. Quando eu disse, eu mandei o paciente direto para o SE, porque quando é AVC, a gente mesmo regula, porque não tem como esperar. Mas pacientes de TEA, pacientes de deficiência intelectual, síndrome de rara prematuridade, tem isto. Então, temos realmente uma fila grande, né? Hoje eu posso dizer a você que com a janta faixa de uns 350 a 380 crianças esperando ser Se brincar, maior do que a fila do Centrinho, né? Isso. Então, existe a do Centrinho, existe a do SE. A do SE. Tem muitos pacientes que estão lá, que estão, por exemplo, com psicólogo com a gente, com fisioterapia lá, a gente tem uma parceria com o Centrinho também nisso. Porque não tem como eu dizer, por exemplo, seu filho ou sua filha precisa de um atendimento, okay? Todo mês eu tenho uma cota de atendimento, que a gente tem 16 avaliações mensais. Só que a gente deve frisar quando a gente não atende só por rajões. Outro Outro ponto ponto fundamental. gostaria de deixar exposto para quem está em casa. Outro município, Snocos, Acari, Bodó, Ceará, Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino, Lagoa Nova. Então, Muito isso. Porque o SE, ele é quando o SE ele vem pronto, como o SE veio para Currais Novos, então ele tem uma regionalidade. Muito bem. Então a gente tem que abraçar essas cidades circunvizinhas, e nós abraçamos 7 cidades com Currais Novos outro. Essas 7 cidades, para você ter uma ideia, elas eram atendidas em Caicó, certo? As pessoas de Currais Novos iam para Caicó ser atendidas para as terapias. Saiu o fluxo de Caicó e veio para Currais Novos. E a gente abraçou a regionalidade com 7 municípios. O SE funciona dessa forma, entendeu? Então, Caicó agora trouxe todo mundo para Currais Novos. Cerro Corá, Afogar o próprio sistema, né? desafoga o sistema Não e vai faz pra com praia. que quero ir pro centro. e faz com que as pessoas que saíam de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para Caicó para ser atendida, para fazer uma terapia, elas hoje estão dentro da sua cidade. Elas estão com as nossas próximas. Vir de Cerro Corá para cá é uma coisa, agora vir de Cerro Corá para Caicó já é diferente. Sair de Curranó para ir para Natal é uma outra demanda grande, que de sair de 4 da manhã, ficava naquelas terapias, hoje todo esse atendimento aqui. Quando a gente fala de 33.948 procedimentos, nós não estamos falando, como o Chaclé está esclarecendo muito bem, nós não estamos dizendo que são procedimentos. O paciente, vamos dar um exemplo, seu filho, ele passa na fisioterapia, na psicologia, na fono, então são esses os procedimentos. É uma criança só que passa E são vários procedimentos caros. isso, caros e que a população que está dentro do atendimento do SE é uma população carente, que é como a Chaclé estava dizendo, eu tenho condições de pagar 10 terapias, se eu for pagar 10 terapias, eu estou dizendo que eu vou pagar R$ 1.500 em 10 terapias. Uma terapia só de um profissional, e lá a gente tem. E eu costumo... Aí Esse recurso, aí é uma coisa que eu falo muito. Eu estou trabalhando com o SUS. É garantido. Eu estou trabalhando com o SUS. Mas eu digo a você, e ela sabe muito bem, como os profissionais que estão ali dentro, eu digo que o SE é SUS qualificado, humanizado. Porque se não for qualificado e humanizado, eu sou muito... Não passa nem na porta, meu amigo. Você tem que estar ali dentro. Não é só pelo salário que você ganha, não. Você tem que estar ali dentro para cuidar do seu filho que tem uma deficiência, do seu filho que precisa de uma terapia. Então, você tem que sair de casa com muito amor. Se você não sair com amor para cuidar,
não precisa entrar você. Que é justamente o que falta Entendeu? na maioria das relações, a humanização. Porque muita gente, quando fala em SUS, começa a reportar: "Não, é SUS, eu não vou ser bem atendida", não. Nós temos, Qualquer jeito. é de qualquer jeito, eu tenho que entrar, eu vou encontrar uma recepcionista que não vai olhar para minha cara, não. Lá era um SUS, e eu digo e rebato, lá é um SUS humanizado, Muito bem. Quando você diz lá, aonde é que o SES funciona hoje? na PAI, na paz. Então existe essa parceria. Existe, é o primeiro CE do Rio Grande do Norte que está dentro de uma instituição filantrópica, que é a APAI. Ela veio para dentro da APAI, entendeu? Por isso que é SER2 APAI. SER2 APAI. E você me perguntou sobre o recurso. Nós recebemos o recurso federal, e graças a Deus, desde que a gente começou esse recurso, chega na prefeitura municipal e é passado para a instituição para manter. Para você ter uma ideia, professor, nós temos hoje 28 profissionais pagos por CLT dentro da instituição, mais 5 profissionais médicos. Nós temos dois neuro, adulto e infantil, nós temos 2 ortopedistas, adulto e infantil, e nós temos um psiquiatra lá dentro da instituição. Então nós temos tudo isso dentro da APAI. Por isso que eu rebato, é SER2 APAI. O SER está incorporado dentro da APAI, e a APAI está dentro do SER. É nesse momento que a gente começa a perceber que os nossos impostos estão fazendo valer a pena, né? Pois é. Porque manter uma estrutura dessa, toda uma engrenagem Isso. dessa maneira, não é Dessa fácil não, né? Dessa forma. São todos os funcionários que estão lá dentro, menos os profissionais médicos, mas todos os técnicos que estão lá dentro, eles são CLT. Agora me diga uma coisa, os atendidos que estão lá, né, você falou numa coisa chamada humanização, e que hoje ainda é uma realidade em determinadas situações, né? E os atendidos se sentem acolhidos na instituição de vocês? Não tem nem o que, acho que não tem nem o que falar. Se sente super à vontade. Super à vontade. Querem ir embora. Pronto, aí no caso, nesse ponto aí, Aí o que eles recebem alta. Alta qualificada. que o que é que acontece já? Se a gente não der a alta qualificada para os nossos pacientes, não vai entrar mais ninguém. Tudo bem. Se a gente conversa muito com as mães, tenham paciência, que vai, pronto. Meu filho precisa de fono, de físio. Que eu vou voltar, quando se passa por essas 16 avaliações que eu falei mensal, né, o paciente é regulado pelos municípios, a gente autoriza, exemplo, 8 pacientes por regional por mês. Autorizei o paciente, ele vem nas quintas-feiras. Para entrar dentro do CEP, passa por uma avaliação global, que a gente chama. Com uma técnica psicóloga, em fisioterapia e uma psicologia, sociologia e fonoaudiólogo, certo? Tem que passar por esse aqui. Passou, a equipe começa a iniciar um processo terapêutico daquela criança. Chegou, botou o pé lá dentro, já inicia um processo terapêutico. E aí, esses técnicos, eles têm a capacitação em dizer, essa criança, ela precisa urgente de fono, essa precisa de urgente de... E fazem um plano terapêutico, no qual vai para o serviço social da instituição e vai dentro de uma fila de espera. Felizmente, a gente tem a fila de fono, a fila de psicologia, a fila de... E ela vai andando. Vocês vão encaixando. Vai. Andando com as altas. E como dava essa alta, né? Muitas famílias ainda não aceitam, porque acham que aquela criança ela tem que estar vitalícia e atendimento. Só que as crianças somente com TEA, né, com álcool, transtorno do espectro autista, elas precisam de autonomia, elas precisam sair daquela bolha, seja da família, seja da escola. As crianças vão crescer, né? Dentro dos nossos projetos, a gente tem, como eu falei, a gente tem um projeto também piloto do ano passado, que eu acho que é piloto até do estado, de adolescentes. A gente fez um projeto, para você ter uma noção, como é muito fácil as pessoas encaminharem. A gente tem uma briga diária com as UBSs. Gente, só encaminhe realmente quando vocês verem a necessidade, as escolas, façam todo o diagnóstico, realmente vejam se aquela criança tem. Porque muitas vezes, quando espera um ano, quando chega na avaliação, a criança não tem. É só ansiedade, só falta de estímulo, entendeu? E elas vêm e elas dizem. E outra coisa, a gente não atende TDAH, a gente não atende TOD. Só se tiver comorbidade junto com o TEA. Então, se a criança tem TDAH e TOD, não fique esperando na fila de espera do CEP, porque vai chegar e não vai ser atendida. Vai ser acolhida, mas não vai ser atendida porque não está dentro de nossa regulamento, né? Então, assim, uma coisa que a gente gosta de dizer à população, TOD, que é o transtorno opositor, e o TDAH, que é a hiperatividade, a gente não tem como acolher. Não é que a gente não quer. É porque a gente está demandando uma matéria grande e autistas, e a gente quer Porque vocês têm que seguir o padrão veterinário. pelo Ministério da Saúde.
toda a estrutura. Porque se a gente mandar uma paciente com um diagnóstico de DH, a gente não vai ganhar produção. A gente não vai ganhar nem para pagar os profissionais. Então a gente tem, não é que a gente, por quê? Porque a gente vai perder. Vai ganhar, a criança vai Hoje a comunidade, E não está dentro da normativa do hoje a Ministério. comunidade já entendeu o papel do CE hoje nessas. Agora você precisa ser bem mais divulgado, entendeu? As pessoas precisam entender bem mais como é o processo, entendeu? Porque nós estamos começando, o nosso CE, o CE mais novo, é o caçula dos CEs do Rio Grande do Norte. Nós temos 2 anos, né? Vamos fazer 1 ano e pouco, vamos fazer 2 anos agora em julho, né? Então as pessoas estão começando a entender, como é. Porque é como o Chacleia está dizendo, de vez achava que teve algum transtorno, alguma coisa, está lá dentro do CE. Não é assim. Tem que ser dessa forma. O nosso foco principal é o autismo, né? Aí muita gente hoje acha tudo. Não, tudo é autismo. E não é, na realidade não é. Então, por isso dessa linha de investigação, por isso tem que ser investigado, por isso tem que ser levado a saber se realmente com esses profissionais, que é a primeira porta de entrada, que quando chega essa equipe multidisciplinar, que recebe o paciente lá e vai dizer se realmente é ou não é, que tem que estar dentro ou não. Agora, por exemplo, vamos dizer que uma escola do nosso município, seja estado, seja município ou seja privado, de repente eles querem montar uma parceria com vocês da seguinte maneira: de levar vocês para falarem do CE para os pais. E existe essa possibilidade dessa parceria, como forma até de mostrar o trabalho de vocês, como funciona, foi para os pais, né, já que existem casos em todas as escolas, né. a gente trabalha com essa capacitação, né? Essa proposta de estar sempre divulgando, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, e Vaneire, e a gente como equipe, né? Desses 28 que eu tô na coordenação, que a gente bate teto, nosso saber, se a gente não dividir, a gente não cresce. Isso também. Então a gente tem essa necessidade. Então quem tá lá tem essa humildade em transferir saberes, em ajudar o próximo, sabe, Zé? Então é algo que a gente já faz isso, não direcionado a algumas mães, né? Porque a gente já tem esse projeto à noite, mas a gente faz muito com professores auxiliares. Pronto, tem um caso hoje que a psicóloga falou: eu não estou conseguindo fazer intervenção com essa criança. Você está em que escola? Escola X. Vamos procurar saber quem é a professora dele? Vamos chamar a professora aqui. No lugar de José vir, quem vem é a professora. E a gente vai tentando fazer isso. E aí você diz: não, é meu filho, tô começando a perceber que ele tem sinais de autismo, né? Que ele não tem diagnóstico, tem sinais e tal. Vou dar entrada no CE. Chegou, não precisa ter laudo, né? Só que assim, como o Ivanete falou, deixe para entrar para uma investigação quando realmente tirar todas as hipóteses externas, seja de casa, seja de escola, seja de comunidade, né? De algum grupo que participe. Porque quando a gente chega lá, que a equipe da avaliação vê se a criança realmente apresenta alguns sinais, ela vai para uma área dentro do serviço de investigação, que a gente tem 2 grupos de investigação. A gente tem uma psicóloga que ela trabalha com investigação de 0 a 4 anos, a 3 anos e por 12, 11 meses, e a outra que pega de 4 a 6. Então esse grupo, ela faz um plano de ação, atende durante 2 meses, passa para o nosso neuropediatra e vê. Muitos casos a criança não tem. E se realmente ela perceber que tem, ela vai mandar um relatório, vai dar a devolutiva pela família e a família fez. Pra deixar tudo oficial. Tudo oficial. Mas a gente não conseguiu, dentro dessas investigações, a gente tinha um projeto INTEA, o projeto de intervenção precoce, onde esse projeto tinha fono, psicólogo, e tinha, porque a gente vai retornar. E a gente fazia grupos de 6 crianças. No final de 12 crianças, acho que 3 saíram com alto ou não. Adolescentes do mesmo jeito. Esse grupo de adolescentes que eu digo que é piloto, que é de 13 a 16 anos, de 24, só 2 fecharam alto. E quando você falou, Era ansiedade, só que aí o grupo de psicólogo e neuropsicopedagogo, a gente tem que faz parte desse grupo de adolescentes, eles não chegam, avaliam e tchau. Eles avaliam por 2 meses, fazem grupo compartilhado, onde esses adolescentes eles vêm, trocam um com o outro, e aí depois sentam com a família e dá devolve. Então muitos casos estão sendo confundidos. Isso, que nem tudo é autismo. Sábado passado, o tema do nosso Capacita CE, o segundo Capacita CE, quando você falou dos profissionais saírem e irem, né, nas escolas, no município, para mostrar o trabalho e como é, falar do que eles sabem sobre diagnóstico, sobre o autismo. Nós tivemos agora esse sábado o segundo Capacita CE. Nós trouxemos para Currais Novos pessoas de
Santa Cruz, Caicó, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Cerro Corá, aqui. 150 pessoas estavam dentro do auditório do Jesus Menino. E os profissionais mostrando justamente que nem tudo é autismo. Então é isso que a gente leva também. Justamente porque se trabalhar com esses temas não é fácil. Não, de jeito nenhum, de E jeito a gente nenhum. nunca sabe tudo, mas é a frase, né, você acha que sabe tudo, mas você sempre tem algo a aprender. Porque, assim, os múltiplos transtornos que nós temos hoje, isso causa um conflito de conhecimento muito grande perante a comunidade e que gera justamente o fato de achar que é ele, quando na verdade não é. Não é. A sua exposição a telas, né, que infelizmente é o que está sendo muito nas crianças, exposição a telas, e aí isso gera ansiedade, gera impaciência, gera frustração na criança. Então: "Ai, meu filho tem uma birra de uma coisa, será que tem autismo?" É, Mas será que a família está condicionalizando esses sinais para ele, que às vezes não é o autismo. Às vezes é uma regulação que aquela criança precisa ter, uma atenção, um brincar, né. E dentro desses nossos projetos a gente orienta a mãe e o pai como brincar com a criança, né. O brincar, como é que a escola lidar com a situação, porque não é um robô, a gente não trabalha, né, para ninguém. Os nossos profissionais eles não robotizam aquela criança. Às vezes os médicos, uma coisa que a gente também tem muito, nossos médicos, eles são peças principais, mas eles não são donos do saber. Então se os outros médicos, né, que chegam muito: "Ah, passou por investigação, mas o médico fechou autismo", "Segue senhora, mas a senhora tá na investigação". Então se a senhora procurou outro médico, parou por aqui. A gente vai sua filha precisa de fono, bem, vai para a fila de espera e vai aguardar o momento dela. Porque os profissionais estavam aptos a fazer essa investigação. Só que é uma sociedade tão acelerada, tão em busca, que a gente não sabe se isso que não é positivo, né, positivo quando realmente é, de fato, um autismo, mas muitas vezes não é, tá aí, criança, adolescentes com um crachá, por seus 18, 17 anos, que não é. aí agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso céu, o que é que está acontecendo com o nosso céu. Nós estamos sendo referência. Por que que nós estamos sendo referências? Você me perguntou: "Ai, Joaneide, como é que você como diretora tá assim, engrandecendo e dizendo que você é referência?" Sabe por quê eu estou falando isso? Porque nós estamos sendo copiados pelos outros sé que já existem. Porque a gente não está cuidando apenas do seu filho chegar lá e aí eu vou dizer assim: "Não, seu filho chegou, você vai apenas para terapia". Nós estamos cuidando do geral, entendeu? Estamos fazendo grupos, como o Chacleia falou, nós estamos fazendo grupo, nós estamos cuidando, conversando com a escola, nós estamos conversando com a família, você está entendendo? Eu não estou levando seu filho apenas lá para você, para fazer uma terapia e ir embora para casa. Eu estou cuidando. E hoje nós somos sim. E a gente não está dizendo isso né, nós estamos dizendo porque nós estamos, sendo apontados pelo CESAP, nós estamos sendo apontadas pelos outros sé como referência, porque nós estamos fazendo um trabalho global. Porque é muito fácil você chegar no sé e chegar um filho e Chacleia como coordenadora e dizer: "Pronto, você vai ali para terapia e acabou. Quando receber alta, vai embora". Não, a gente cuida também da família, a gente vê a escola, a gente vê o meio onde ele está onde ele vive. Então isso é o que eu chamo de referência mesmo. E olha, nós recebemos uma comitiva de Parnamirim. O sé de Parnamirim vai começar a está começando a se estruturar e eles vieram para cá. Uma comitiva, não foi, Chacleia, nós recebemos era mais de 10 pessoas, para ver como funciona a estrutura, como é que a gente está fazendo esse trabalho. E é o seu Hoje é uma extensão da casa desses atendidos. da casa dos atendidos, e tem que ser dessa forma. Isso requer muita humanização, Humanização, muita dedicação. dedicação, muito profissionalismo, porque nós todos estudo, porque é muito estudo, Não para. Colocar uma pitadinha de uma coisa chamada amor. amor, é fundamental, é fundamental, se não tiver não funciona não. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, nós vamos passar um videozinho, né, produção, relacionado ao projeto até a porta. Criando, que é o que é com os pais, né, com as famílias. E a gaiola? Esse projeto Eu já tinha deixado. No caso, o primeiro vídeo, né, que é relacionado ao Terapia Apoiando, né, esse vídeo ele consiste especificamente em quê? Essa gaiola de habilidades, ela foi um presente da APAE estadual. Muito bem. Aqui em Currais Novos, a gente só tem o sé
tem outra instituição aqui, Não, é gemacicular. só se quiser isolação lá, mas o SUS só tem a gente que tem essa gaiola de habilidade. São aquelas crianças que elas não conseguem ficar em pé, e o profissional coloca ele naquela gaiola e ele faz todo o movimento. A gente tem um vídeo muito bonito aí, que é um abraço, a mãe nunca tinha abraçado o filho em pé. No caso esse aí, Esse aqui, tá vendo? esse vídeo Olha a mãe ali, ó. pela primeira vez. Pela primeira vez ela abraça, olha. Consegue ir andando, dar um abraço na sua mãe, tá vendo? Mas não é que a gente vai botar o filho para entrar, né? Mas estando numa posição, consegue um fono fazer uma terapia, a fisioterapeuta fazer uma terapia e porta. Isso aí a gente traz porque assim é algo a gente até coloca, né? Sempre quando a gente bota a criança, a gente Tá vendo ele? se não tem responsabilidade dele, é isso, e dizer Porque a gente não pode divulgar imagens. sim, é que é algo que a gente pediu porque chocou, né? E ver a importância. Pela primeira vez, Gabriel consegue ir andando, dar um abraço na sua mãe. Olha, a gaiola. Aí isso aí foi um presente que a Paz Estadual mandou pra gente aqui do centro. Muito bem, que coisa boa. O segundo vídeo, produção, é relacionado Ao projeto de apoiando. ao projeto de apoiando. Ação parental, né? Onde a gente traz as famílias, como eu falei no início da entrevista, 2 vezes por semana à noite, para orientar, né? Para trazer como brincar, Olha aí, como a sociedade, a gente traz para cuidar da família. Então, no caso, são essas imagens que estão passando. E esse é o momento do cuidado da família, né? Não tem crianças, né? A gente pede que vá só eles, os pais, e a gente divide por faixa etária porque tem as angústias, né, de cada idade. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, assim, para vocês que estão em casa, já deu para vocês perceberem um pouquinho, né, da importância do CE, né, do Centro Especializado de Reabilitação, no caso 2, né, que funciona lá nas estruturas da APAE, a maneira como elas se dedicam, né, a maneira como aqueles profissionais, eles fortalecem, né, essas estruturas entre instituição e família, não é? Dizer para vocês, assim, que eu estou encantado, eu acho que as pessoas que estão em casa devem ficar encantadas também. Se essas pessoas quiserem, por um acaso, visitar a instituição de vocês, estão abertos para receber. E de 2 às 6. então qualquer pessoa que quiser visitar lá, mesmo sem ter, né, uma pessoa atípica na sua família, Pode demais, pode. Instituição, poder público, quem pretender conhecer a instituição, ajudar a instituição também. A gente tem outro projeto bem rapidinho que agora foi lançado agora, que se chama Ostomizados. Sabe aquelas pessoas que têm bolsas, que elas iam para Caicó receber essas bolsas, esse projeto agora está dentro do SEC, ou seja, você não vai sair mais de casa para ir receber em Caicó ou ir para Natal. Esse projeto tá dentro da APAE, a gente tem a enfermeira, tem todos os profissionais que estão fazendo toda essa linha, entregando as bolsas, a gente recebe da CESAP Natal, vem para cá e é feito todo o acompanhamento aqui em Currais Novos. Isso foi assim, sabe, uma realização muito grande, porque só em você não se deslocar para ir para outro local buscar isso aí, que já é uma coisa, né, bem complicada para o paciente, agora isso tá aqui. Programa, faça, o pessoal está zero outro programa. Fosse num atendimento apenas de receber bolsas, né? Não. A gente tem atendimento de psicólogo, nutricionista, sim, enfermeiro. Como os nossos pacientes de Parkinson, de AVC, eles não vêm só para fisioterapia. Eles passam por toda uma equipe, né? E os ostomizados é algo novo para a gente, né? Tá recebendo as bolsas a partir de hoje, acho que já estão chegando o segundo malota de bolsas. E a gente vai estar fazendo todo esse acompanhamento da enfermeira especialista de dermato, tá concluindo uma especialização em osteostatos, que ainda não estou osteomaterapeuta, que é o nome assim que a gente ainda tá entendendo, mas assim, está super capacitada para atender. bem, então, assim, agradecer a presença de vocês, dizer, né, que nós vamos fazer uma visita a vocês, né, para a gente ver de perto todo esse trabalho humanizado, que é realizado, porque uma coisa, muitas vezes você fala, outra coisa é você ver, Isso. você presenciar, É por isso que eu abro. você ter a propriedade de falar aquilo que você vê. É por isso, professor, que eu abro justamente para a população. Vamos visitar o trabalho que está sendo feito. Esse é um trabalho diferenciado, é um trabalho humanizado. Então, Lá não tem profissionais. falo para quem está em casa, convidando eles a irem lá, né? Ó,
É isso que eu estou falando aqui com o professor, estou convidando vocês que estão em casa. Vão visitar o nosso trabalho, veja o que eu sei. O que é o SER2 em Currais Novos? Qual é o tipo de trabalho que é feito lá dentro? Como é que eu posso chegar a ser atendido pelo SER? Façam uma visita, vejam que o nosso trabalho, com certeza, vocês vão ter a realidade, não do que eu só estou falando, mas a realidade de que é o trabalho humanizado, é o trabalho com profissionais qualificadíssimos que estão lá dentro. E uma coisa que é fundamental dentro do SEI, você tem que ultrapassar aquela porta para trabalhar no SEI se você tiver amor, se você tiver empatia. Se o profissional que entrar dentro do SEI não tiver amor e empatia, ele não precisa nem entrar, porque lá existe uma regra. Humanização é o que leva o nosso SEI a ser diferente. Agora é com você, Chay. Agradecer, né, esse espaço, dizer que o SER, como o Maneiro falou, eu sou da equipe, então, assim, eu já tenho esse coração aqui, desse amor desde a PAI, e dizer que é gratificante a gente ver resultados, né, não é só a gente trabalha não é só com pontos, a gente trabalha com terapias pontuais, não trabalha com o conjunto, né, o conjunto desde a família, desde a criança, desde a escola, desde os pacientes que têm suas condições de saúde precisando de reabilitação, né. Então a gente convida vocês, se quiserem conhecer de fato a nossa prática, sejam sempre bem-vindas, tudo bem. Aí pra você se estancar, não precisa mais dizer nada, né. As meninas aqui já colocaram pelo menos um pouquinho, né, lembra qual é a principal proposta nossa, não é que elas venham a expor tudo, mas pelo menos um pouquinho, para deixar aquele gostinho de quero mais, para que você saia da sua zona de conforto, saia da sua residência e vá lá conhecer esse trabalho de humanização, trabalho de seriedade e trabalho com muito amor, onde é primeiro colocado o coração, sempre à frente de tudo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e continue nos acompanhando nas redes sociais da Câmara e nas redes sociais do programa Educação em Evidência. Deus possa abençoar cada um de vocês.